Graça e paz, sejam bem-vindos a essa manhã do dia 7 de novembro de 2022. Nós estamos hoje no capítulo 3 de Hebreus e nós vamos fazer o nosso devocional, a nossa meditação, a nossa leitura matinal. Eu quero convidar você a também pegar a sua Bíblia e juntos nós avançarmos no nosso propósito de completarmos o Novo Testamento até o final do ano. Então, quando fechar este ano, nós lemos o capítulo, nós lemos, meditamos, nós aprendemos e conhecemos um pouco mais do nosso Senhor. E sabe, isso vai trazendo muito crescimento para a nossa vida. E vamos orar para que a gente já possa avançar para o capítulo 3? Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra escrita. Ela é a verdade absoluta. Ela é âncora para a nossa alma. Nós descansamos na tua palavra, nós encontramos refúgio, nós encontramos refrigério, nós encontramos a verdade que nós precisamos. Por isso eu te louvo, Senhor. Por isso eu celebro e eu quero estar aqui na tua presença, aprendendo mais de ti, te conhecendo mais. Eu te agradeço no nome de Jesus por revelação, por entendimento. Mas especificamente, Senhor, eu quero te agradecer pelo teu poder, o Espírito Santo, me ajudando a colocar em prática essa verdade, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você também deseja colocar em prática? Então vamos nessa, porque nós vamos conhecer um pouco mais. E você já observou que o livro de Hebreus, ele é conectado. Você sabe que não foi escrita por capítulos e versículos, né? É uma carta. E depois os estudiosos, eles dividiram em capítulos e versículos para ficar fácil e mais didático da gente decorar, da gente aprender, da gente, né, estudar de forma mais minuciosa. E então, ela é conectada por portanto, portanto, portanto. Sendo assim, né? Na minha versão tem muito portanto. E aí a gente finalizou o capítulo 2 dizendo que Jesus, ele ele se fez homem, né? Ele se colocou no lugar do homem, ele passou, ele sofreu por todas as tentações e por sofrimentos tal qual eu e você, como homens, como filhos de Deus, hoje sofremos também aqui na terra. De modo que Jesus, ele pode ser aquele que nos ajuda na hora da necessidade, na hora da tentação. Nós precisamos correr para ele, porque é ele que vai nos instruir a respeito da melhor forma, porque ele foi tentado em todas as áreas e ele nunca pecou. Então, tá passando por tentação, tá passando por dificuldade, fala com Jesus, ele é especialista nisso, ele sabe porque ele já passou por essas coisas e sabe nos instruir também. Ele é o nosso sumo sacerdote, né? Então ele se identificou conosco para nos representar em todas as áreas. Não importa a área, irmão, se você está precisando, se você está passando por uma necessidade ou por uma tentação, por um sofrimento, por uma adversidade, saiba, Jesus, ele te compreende e ele te ajuda. Amém? E aqui no capítulo 3 ele começa também, portanto, né? Que já que Jesus é esse sumo sacerdote e tal, portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Então, qual é a função do apóstolo? O apóstolo é aquele que é enviado de Deus, enviado da parte de Deus para uma missão. E o sumo sacerdote é aquele que leva as necessidades do povo até Deus. Lembra que o sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele fazia sacrifício pelo povo, e ele levava as oferendas do povo. Ele fazia essa representação diante de Deus, representava o povo diante de Deus. Então Jesus é tanto aquele apóstolo que foi enviado da parte de Deus para realizar uma obra em nosso favor, como também ele é aquele que leva as nossas necessidades adiante de Deus. Então, consideremos atentamente a Jesus,
que nós declaramos ser o nosso apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou. Quem foi que designou Jesus? O próprio Deus. Jesus foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, pois como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e o seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes nessa esperança gloriosa. Por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso, fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim, jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito hoje. Não, lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou, cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Meu Deus do céu. Isso aqui faz parte ainda da advertência, né? A advertência contra a negligência, a advertência contra sermos tardios em ouvir e obedecer às instruções de Deus. Ele vem apresentando aqui que Jesus é maior do que Moisés. Lembra que eu mencionei no outro vídeo sobre os competidores, né, que se levantam para, tipo, competir com a supremacia de Cristo, e o escritor aos Hebreus sai derrubando todos eles, refutando com seus argumentos, apresentando, na verdade, que Cristo é superior a todos eles. Todos eles tiveram a sua importância, mas Cristo é superior. Então, nós falamos que Cristo é superior aos anjos, depois agora ele vem falando que Cristo é superior a Moisés. Moisés teve o trabalho dele, né? Teve a importância dele, mas ele falou de coisas que vieram ser reveladas em Cristo Jesus. De modo que nós não podemos ficar apegados a Moisés, porque o tempo de Moisés já passou, a função que Moisés tinha que fazer já fez, e a Bíblia está dizendo, dando honra a Moisés, dizendo que ele foi fiel a tudo que Deus deu. Se Deus deu a ele para fazer o serviço tal, ele fez o tal e foi fiel. Só que passou, o tempo dele passou. E ele está advertindo aos hebreus que tinham uma tendência de ficar pegados a Moisés. Ah, porque nós aprendemos com Moisés. É porque Moisés que nos ensinou a lei, foi Moisés que nos deu a tábua da lei. A lei quem deu foi Deus. Moisés foi só o mediador.
Então, atentar para essas coisas vai ajudar a gente a ficar firme no caminho de Cristo, a não nos desviarmos de Cristo, né? Ele diz assim, que ele foi fiel. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogio que a casa em si. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus e o seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como filho, é responsável por toda a casa de Deus e nós somos casa de Deus se nos mantivermos corajosos e firmes até o fim. Sabe, tem uma coisa muito interessante, eu estava lendo num comentário bíblico, eu achei muito forte. Ele fala sobre uma experiência que ele viveu. E eu vou relatar aqui porque ilustra justamente isso. A tentativa de todas as coisas do Antigo Testamento, né, o objetivo de Deus com todas aquelas figuras, com todas aquelas pessoas, com Moisés, com o tabernáculo, com os sacerdotes, com o ministério dos anjos, tudo isso era Deus buscando se comunicar com os homens, só que os homens tinham um nível de revelação ainda pequeno, porque eles não tinham a capacidade de compreender tudo de Deus. Hoje nós estamos no nível superior, porque o Espírito Santo habita em cada cristão, de modo que nós podemos compreender melhor, a comunicação foi melhorada, ela foi extremamente melhorada, porque agora o próprio Deus veio habitar em cada cristão. E ele mesmo se comunica, ele não precisa usar um anjo ou usar um profeta ou para poder comunicar aquilo que ele quer. Ele mesmo fala as verdades, ele diz: eu escreverei a minha palavra dentro do coração dele. E outra, eu falarei com eles. Então é o próprio Deus que está falando comigo e com você através do Espírito Santo habitando dentro de nós. E por que é importante se observar isso? Porque eu estava falando sobre a melhoria da comunicação. Porque todas essas coisas que Deus fez no Antigo Testamento era uma busca, um anseio, um desejo. Ele se comunicou muitas vezes, de muitas maneiras, usou vários meios para tentar falar com o povo, e agora ele está falando com a gente através de Jesus. Ou seja, e o povo muitas vezes quer ficar apegado a coisas do passado. Ai, os 10 mandamentos, a Moisés, a lei e tal. Mas Cristo é o melhor. Aí o autor desse comentário, né, bíblico, ele diz que uma vez ele teve uma experiência. Ele morou numa casa que vizinho tinha uma fazenda. E essa fazenda era uma fazenda muito bonita, era uma fazenda de um povo mais rico, e ele ficava olhando aquela fazenda, aquela casa de longe. Aí um dia ele conheceu o empregado, né, daquela fazenda, e aquele empregado disse: vem cá, vem comigo. Aí ele levou para dentro daquela fazenda, levou ele até o estábulo, conheceu o cavalo e tal, e ele disse assim: e aquela casa? Ele disse: aquela casa é dos donos, só que eu não posso andar lá, eu sou só o empregado. E esse cavalo a gente pode montar? E aí ele disse que viu um cavalo muito bonito. Aí ele disse: não, esse cavalo é dos filhos do dono, eu não posso montar esses cavalos, só reservado para eles. E aí ele ficou vendo um monte de coisas bonitas que ele tinha conseguido enxergar, mas o empregado disse: não, isso é dos donos. E eu só posso trazer você até aqui, até o meu local de trabalho, até as minhas estalagens, até o estábulo, que é onde eu trabalho, onde eu atuo. E ele foi embora com aquela sensação: poxa, tem coisa maravilhosa que eu não posso acessar. Aí só que um dia ele conheceu um menino, o filho do dono da fazenda, porque ele era da mesma idade. Aí fizeram amizade e ele pôde, junto com o filho, ir para dentro daquela casa. Diz que correram nas escadas, conheceu todos os quartos, montou o cavalo, foi até a geladeira, abriu a geladeira, tomou suco e ficou à vontade naquele ambiente. Conheceu tudo porque agora ele tinha acesso ao filho. E essa ilustração, essa história, eu achei muito bom porque mostra exatamente essa diferença. Nós ficarmos com Moisés, ficarmos apegados ao que Moisés fez, à antiga aliança, aos ritos da antiga aliança, depois de Jesus ter vindo e nos aberto a possibilidade de chegar até Deus,
é se satisfazer somente com aquela porçãozinha. Tem muito mais. Eu lembro que quando eu me converti, era essa sensação. Eu ia para a igreja e eu dizia, gente, deve ter alguma coisa a mais. Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Eu quero ir até Deus, eu quero saber mais sobre isso. E tanto é que eu conheci Jesus, eu conheci o Filho. E não só conheci o Filho, eu fui até o trono da graça. Eu fui até a presença do próprio Deus. E agora eu conheci quem eu verdadeiramente sou em Cristo Jesus. Eu agora sei o que é que Deus tem para mim. E eu estou conhecendo cada vez mais, explorando cada área da minha vida, cada coisa que Deus providenciou para mim, eu estou agora acessando. Por quê? Porque o Filho me convidou, o Filho me chamou. O Filho disse, vem, eu quero te mostrar o Pai. Eu quero te mostrar por que você nasceu. Eu quero te mostrar por que você está aí, qual é a sua missão. Eu quero que você se alegre, eu quero que você conheça tudo. Então Deus, ele não esconde nada de nós, né? E aqui ele está falando que Moisés não é maior do que Cristo. Moisés teve a sua importância. Por exemplo, o empregado daquela fazenda, ele tem a sua importância. Mas a importância dele só vai até ali. Cristo tem muito mais. Por que ele está dizendo isso? Para a gente atentar para Cristo, para a gente focar em Cristo. Porque, queridos, a gente tem uma tendência. Não eram só os hebreus. A gente tem uma tendência em querer focar em outras coisas. Buscar outras coisas, desejar outras coisas, adorar outras coisas. Eu acabei de postar uma frase no meu Instagram que diz assim, se o diabo não puder envolver você no sexo, se o sexo, o dinheiro ou outras coisas não forem suficientes para desviar você de Deus, ele vai usar mousse de chocolate ou batata frita. Ou seja, coisas simples. Então, para nos desviarmos de Deus, não precisa a gente cometer grande coisa. Basta a gente ficar apegado a coisas que já passaram. Por exemplo, sejam rituais religiosos, sejam coisas que os antepassados fizeram, cultura da nossa família, porque a nossa família é isso. Se você ficar apegado e não largar tudo por causa de Cristo, você corre o risco de perder o melhor de Deus. Porque Cristo está acenando, eu quero te mostrar o Pai, eu quero te levar para a glória, eu quero te mostrar coisas superiores, eu quero te fazer desfrutar de coisas grandes. E a gente fica, ai, porque eu não consigo, ai. Aí é incredulidade. Aí ele diz que os corpos desse povo ficam espalhados no deserto por causa da incredulidade. Deus dizendo, eu quero te levar, eu quero te fazer grande, eu quero te mostrar, eu quero mostrar para você a sua herança, eu quero que você conquiste, que você chegue lá no prêmio da soberana vocação. Ai, eu não consigo, porque eu sou fraca, porque isso, porque aquilo, etc e tal. Gente, vamos atentar. Ele diz, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Como fizeram na rebelião quando me puseram à prova. Veja, por isso o Espírito Santo diz. Quem diz? O Espírito Santo de Deus está falando. Hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião quando o Espírito Santo falando, puseram à prova no deserto. Ali os seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso eu fiquei irado com aquela geração e disse, meu coração, seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. O coração do povo sempre se desviava do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos atentar para isso, para que a gente não se desvie também. Sabe? Seja por uma proposta, seja por algo que possa parecer legal. Vamos ficar atento para que nós não venhamos nos desviar. Se hoje você ouvir a voz, não endureça o coração.
Amoleça o coração e diga, Senhor, é verdade, eu vou obedecer. Como é que eu faço? Então se disponha, coloque disposição no sentido de obedecer ao que Deus está falando. E ele diz que por causa dessas coisas, ele jurou, não vão entrar no meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se desvie do Deus vivo. Olha, um coração incrédulo é aquele que Deus está falando que pode e a gente diz, não posso, não tenho como, não vou conseguir. Deus dizendo, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu sei o que você está passando. Essa tentação eu já vivi. Eu posso te ajudar, se levante, vamos. E Deus chamando a gente e a gente dizendo que não consegue. Então isso é incredulidade. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. Para que a gente não permita que alguém fique endurecido ou enganado pelo pecado. Porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Então, irmãos, aqui tem uma advertência a ficar firme. Firme na caminhada com Cristo. Lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram? Não foi o povo que Deus tirou do Egito? Então, veja, hoje Deus tirou a gente do Egito também. Nós estávamos no mundo. O Egito é a representação do mundo. E Deus está propondo a glória, está propondo nos levar para a glória. E a gente precisa dar continuidade e ir avançando, obedecendo. E quando ele corrigiu, a gente ouvia a voz, amolecer o coração e dizer, é verdade, Senhor. Shalom, Vitória, seja muito bem-vinda, viu? Tem Vitória, Geu, pastor Adriano. Então, sejam edificados, nós sejamos edificados com essa palavra. Por quê? Deus tirou a gente do mundo para levar para Canaã. Ou para levar para Jerusalém, a nova Jerusalém, para levar para a glória, né? Mas se nós nos mantivermos firmes, ouvindo a sua voz, obedecendo as instruções durante a caminhada. Porque quem foi que deixou o povo irado? Não foi aqueles que ele levou do Egito? E os corpos ficaram espalhados pelo deserto. Porque ele disse, não vão entrar no meu descanso. Eu jurei, o Espírito Santo está falando, eu jurei, não entrarão no meu descanso. Por quê? Porque estavam com o coração endurecido. Deus dizia que era possível, eles diziam que não. Deus dizia, vai, toma posse, eles diziam, ai, tem gigante. Tenho medo, não consigo. Nós vamos morrer. E Deus dizendo, não vão morrer, eu estou contigo, eu fortaleço, vai. E ele dizendo que não ia. Então, a Bíblia diz aqui no versículo 19 que eles não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Então, nós precisamos atentar para essas coisas hoje. Porque ele diz, no dia que se chama hoje, quando ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Irmãos, nós somos chamados a amolecer o nosso coração, ouvir a voz do Espírito Santo e nos render e atentar para o que ele está falando. Amém? Então, aproveita agora e faz o seu devocional fazendo o seguinte, escreve a sua aplicação, o que é que do Espírito Santo está falando, para que nós venhamos a tomar uma atitude, uma decisão e sermos diligentes em obedecer às instruções do Espírito Santo. Amém, meninos? Então, que você faça o seu devocional, que você faça a sua aplicação, o seu versículo de memória. Eu vou fazer o meu. Depois vai lá, comenta no vídeo, diz o que você achou. Fica muito bom porque a gente vai se fortalecendo, tá bom? Eu agradeço a companhia de vocês. Que você seja ricamente abençoado praticando essa palavra. No nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Eu vejo vocês amanhã. No nome de Jesus para continuarmos no capítulo 4. Tá bom? Excelente dia para vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Vitória. Obrigada pela companhia, querida. E obrigada a todos também que participam e que me fortalecem também. Tchau, tchau.